E aí, pessoal, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Margarete Andrade, criadora do Escolas para Diarista, e vou trazer outro comentário aqui para vocês de uma inscrita. Vamos lá para o comentário da nossa querida inscrita. Bom, gente, o nome dela é Eliane Rodrigues e ela está dizendo o seguinte: boa noite, Margarete. Eu atendo uma cliente que tem uma criança com quarto que é uma verdadeira loja de brinquedo. Eu tenho obrigação de limpar todos os brinquedos do quarto. Fico grata desde já. Que Deus te abençoe a sua vida. Amém, Eliane. Agora, gente, o que eu mais amo aqui nesse canal é vocês que sempre aí me ajudam nas respostas. Bom, gente, eu adoro quando vocês respondem aqui nos comentários para mim. E o Nelton Alves tá dizendo o seguinte: amiga, quando eu era babá, eu tinha essa missão, mas faxineira, jamais. Cara, vocês são fantásticas quando vocês respondem aqui para mim. E eu acho isso incrível aí, essa conexão que nós temos. E vocês aí ajudam aí nas respostas. Nossa, beleza. Adoro quando vocês me ajudam nas respostas. E é isso mesmo que a nossa querida amiga aí acabou de responder. Nós temos, gente, nós temos a obrigação de fazer a limpeza do quarto. Agora, brinquedo não faz parte da limpeza, porque já é muita coisa. Aí a gente também vai tirando a outra dúvida que nós temos. Imagine você limpar aí, você vai limpar uma sala e tá aquela enorme cristaleira ali, cheia de taças, de vinho, de não sei o que, um montão de coisa. Será que a gente vai ter que tirar as taças todinha, lavar para botar no lugar? Então, gente, vamos esclarecer isso aqui. Coloque aqui nos comentários o que vocês acham disso, de que tem que tirar tudo para lavar no dia só, para limpar no dia só. Não tem condições de a gente fazer. A gente podemos até fazer, claro que vai ter o processo, qual é a prioridade de fazer limpeza na casa do seu cliente, porque eu sempre coloco o seguinte: eu tenho hora para pegar e hora para largar, porque senão não dá. Né? A gente fica correndo, faz tudo de qualquer jeito. Então, gente, é melhor você ter tempo para fazer o que você tem que fazer bem feito. Bom, gente, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu sempre estou aí dando feedback para os meus clientes, conversando com eles, falando o seguinte: qual é a sua prioridade para eu estar fazendo? Porque tem locais que a gente vai que tem tanta coisa espalhada, tem tanto brinquedo. Gente, já peguei casa aí que até com ração jogada para tudo quanto é lado, porque os pets às vezes aprontam com a gente. Então, ração espalhada, brinquedo espalhado. Então, tava aquele auê dentro da casa do cliente, né? Sem falar ainda que fora as bagunças, porque eu vou falar uma coisa para vocês. E fora, gente, são os adultos com mentalidade de criança ainda que deixam tudo espalhado. É copo pela casa, é garrafa pela casa, é roupa pela casa, que às vezes a gente fica enlouquecido em saber o que a gente vai fazer. Mas é tudo uma questão de conversa com o nosso cliente para saber um pouquinho do comportamento. Eu já tive um cliente que o filho ficava lá no computador direto e acredite em se quiser, nem o quarto dele às vezes eu conseguia limpar, porque a criança não queria sair dos jogos, não queria sair do computador, comida, a criança comia dentro do quarto, bebia. E eu ficava pensando assim: meu Deus, essa criança não vai no banheiro, não sente vontade no banheiro, mas, sabe, a sede de jogar era tão grande. Bom, gente, a sede de jogar era tão grande que ninguém fazia aquela criança sair de dentro daquele quarto para eu limpar. A família teve que viajar, aí sim eu consegui limpar aquele quarto. Olha, vocês não pensem o que eu achei de sujeira, de bagunça que estava dentro daquele quarto, sem falar também que não era um quarto arejado, era uma cortina escura, o quarto era totalmente escuro.
parecia que aquela criança estava vivendo numa neblina, sabe? Numa sombra. É uma coisa assim de energia, gente. Eu não sei se vocês sentem isso quando você vai na casa de um cliente, que às vezes a clima tá tão pesado ali dentro, inclusive às vezes a gente sai até cabisbaixo daquele ambiente, daquele local, porque a energia estava tão pesada daquela criança, tá ali preso o tempo todo, que parece que está dentro de uma caverna que não sai, que você às vezes acaba absorvendo alguma coisa. Então, por isso que eu sempre oro antes de chegar no local e quando eu saio também, tá? Porque primeiramente é a minha vida que está em jogo, a minha saúde mental, a minha saúde espiritual. E aí, pessoal, vocês também têm dificuldade quando vocês chegam na casa de um cliente e vocês não sabem o que fazer, como a nossa colega de trabalho aí, que está cheia de brinquedos espalhados e ela está perguntando se tem que limpar os brinquedos, todos os brinquedos, né? Como a nossa outra amiga respondeu dizendo que essa é tarefa da babá. Então, fica essa dica aí também para você, que são dicas, gente, que eu acredito que para mim são dicas preciosas e que para vocês também pode tirar uma grande dúvida aí de vocês aí quando vocês forem executar o serviço na casa do seu cliente. Da mesma forma também quando a gente vê aquela cristaleira, como eu acabei de falar, que trabalha numa casa também que tem uma cristaleira de ponta a ponta, cheia de taças, cheia de bebidas e fazer o quê? Limpar aquilo tudo? Então, lá onde eu trabalho também, tem uma colega de trabalho onde a gente vai aí, tira um tempo, né? Um tempo determinado para limpar aquelas taças, para limpar aquelas garrafas. Claro, né, gente, que as taças eu retiro as taças e dou para minha amiga, colega de trabalho, para lavar e eu reponho. Então, enquanto ela tá lá lavando as taças, eu tô limpando as prateleiras que são de vidros. Então, fica a dica aí para vocês, que às vezes fica até complicado, né? A gente não sabia o que fazer porque tanta coisa. Outra coisa também que eu acho super interessante é conversar com o seu cliente antes, né, para você saber como é que você vai pegar a casa, ou informar para o teu cliente que tem que deixar pia sem louça. Gente, seja gentil com o seu cliente para você não criar um mau impacto no momento que você for falar com o teu cliente. Por exemplo, se a pia estiver cheia de louça, você explicar para o teu cliente que você vai precisar ir fazer a limpeza ou do fogão e vai precisar que a pia esteja livre no momento que você for aí fazer o seu trabalho na cozinha, ou por exemplo no quarto, né, fazer aí a limpeza. Pede para os seus clientes, se for trocar lençol de cama, as toalhas de banho, já para deixar aí tudo separadinho para você fazer essa troca e repor, né, tirar um e colocar outro, tapetes também. Então, tudo isso você explica para o teu cliente que você vai fazer, produtos de limpeza para já deixar os seus produtos que você gosta de trabalhar, porque geralmente os meus clientes sempre compram aquilo que eu peço. Então, isso facilita muito a gente, né? E também, sempre estou falando que eu levo os meus paninhos de microfibra, eu levo também as minhas escovinhas, que são muito importantes, isso ajuda a beça no processo que a gente vai aí fazer a limpeza num banheiro, ou seja, em um ponto específico aí que você precisa fazer um esforço maior. As escovinhas, a gente quebra um galhão pra gente nessa hora. Roupa também, gente, sempre vai falando para os clientes para não deixar roupa espalhada pela casa, porque isso também vai facilitar muito a você. E caso, né, tenha muita coisa em roupa espalhada, você vai falar para o teu cliente, ó, me dá um saco, coloca tudo dentro do saco e depois o cliente decide o que vai fazer com aquilo ali. E não dá é você chegar na casa do seu cliente e catar brinquedo, catar roupa, lavar louça. Porque no dia de limpeza pesada, a gente quer fazer aquele trabalho minucioso e isso nos atrapalha muito, né? A nossa entrega vai ser muito mais difícil, né? Para a gente dar aquele impacto. Gente, primeiro momento, dá um capricho maior na casa do seu cliente, que isso vai dar um impacto tão grande. E sem falar também que os seus clientes vão ficar apaixonados pelo seu trabalho.
Tá bom, gente? Então fica a dica aí, se vocês têm aí mais alguma pergunta para fazer, coloque aqui nos comentários que eu quero saber, tá bom? Gostaram do vídeo? Se gostaram, não deixe de dar aquele like, compartilhar, ativar o sininho das notificações e não deixem de se inscrever no meu canal. Desejo toda sorte de bênção para vocês, sucesso aí nessa jornada. Beijo! Tchau! Fui!